Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina. Temos a alegria de estarmos aqui mais uma vez para meditar e refletir a santa palavra do Senhor. Eu quero agradecer a você que está comigo há muito tempo, há pouco tempo, ou talvez, está chegando aqui hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu já convido você aqui a me seguir nas redes sociais e me acompanhar aí, se inscrever no canal do YouTube, ativar as notificações para que todo vídeo que seja postado você já receba aí em primeira mão as notificações e acompanha. Sempre curtindo, comentando, compartilhando, porque assim você me ajuda a fazer essa palavra chegar a mais e mais corações. Vamos ao evangelho de hoje, Marcos capítulo 8, do versículo 27 até o versículo 32. Marcos capítulo 8, do versículo 27 até o versículo 38, que diz assim: Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para um povoado de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos pelos sumos sacerdotes, os doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar 3 dias depois. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, Jesus, ele começou a sua vida pública, a sua vida missionária, e pouco a pouco ele foi se tornando muito conhecido, muito famoso. Então, aonde Jesus ia, a multidão acompanhava. As pessoas queriam ouvir Jesus, queriam ver Jesus, queriam tocar em Jesus, queriam levar os seus enfermos para que Jesus tocasse. Enfim, Jesus realmente atraía. Jesus conquistava os corações porque ele tinha uma palavra de esperança. Ele tinha verdadeiramente ações que transformavam a vida das pessoas. E chegou o momento em que Jesus então pergunta aos discípulos: o que estão dizendo de mim? O que estão dizendo de mim? Não é que Jesus estivesse com uma baixa autoestima e estivesse esperando a aprovação das pessoas. Não. Jesus é muito seguro de si, ele sabe quem ele é. Mas ele queria ali compreender como as pessoas estavam entendendo a sua missão. O que ele era para as pessoas? E interessante que as respostas não foram nenhuma negativas. João Batista, ou então Elias, que era um grande profeta, ou algum outro profeta. Então as respostas foram positivas. O ibope de Jesus estava lá em cima, estava bem. Mas eles não acertaram. Então Jesus trata de perguntar aos discípulos: e para vocês, quem eu sou? Às vezes, ao longo da vida, nós precisamos parar e pensar o que nós somos de fato para as pessoas. O que as pessoas são para nós. Às vezes, eu posso me tornar para uma pessoa, um caixa eletrônico. Que a pessoa só me busca, só me procura quando precisa de alguma ajuda financeira. Está precisando de ajuda, então procura. Ou então, aquela pessoa só procura quando está precisando, está carente, está querendo uma companhia, ou enfim. Ou às vezes, eu sou para essa pessoa simplesmente uma companhia que não tem muita importância. Só para estar debaixo do mesmo teto,
pagar, dividir contas, né? Enfim, fazer número. E Jesus não podia jamais ser isso para os discípulos. Ele queria que os discípulos entendessem quem ele era. E diz aqui, né? Tu és o Messias. Pedro disse, tu és o Messias. Pedro acertou. Ele era o Messias esperado de fato. Mas logo depois que Pedro acertou, Pedro errou. Por quê? Porque quando Jesus disse que tipo de Messias ele era, que esse Messias não iria acabar com o Império Romano, não iria ter um exército para poder confrontar e ser um revolucionário político, não. Ele iria sofrer, ser perseguido, morrer e depois ressuscitar. Pedro pegou Jesus à parte. Que história é essa? Que messianismo é esse aí seu? Não, pare com essa história. A gente quer um Messias ao nosso modo. Quantas vezes a gente formula um Deus ao nosso modo? A gente quer um Jesus coaching, um Jesus psicólogo, um Jesus fiador, um Jesus guru, um Jesus, um cara legal, um cara lá de cima, né, como diz a música. Um Jesus que diz coisas legais para que eu me sinta bem. Jesus não é nada disso. Jesus é Deus, Filho de Deus, que se encarnou, que veio aqui, que anunciou a boa nova do reino, que revelou o rosto misericordioso de Deus Pai, que morreu, que ressuscitou e que prometeu que iria mandar o Espírito Santo, e mandou, mas que um dia vai voltar para julgar a humanidade inteira. E que nós precisamos estar orantes e vigilantes. Esse é Jesus. É o nosso Salvador. É o nosso Redentor. Não é só um exemplo de vida, um cara legal da história. Não. Nós acreditamos que ele é Deus. Filho de Deus encarnado. Nosso Salvador, nosso Redentor. Então precisamos olhar para Jesus e compreender quem ele é, e não o que nós achamos e queremos que ele seja. Jesus chama Pedro de Satanás, porque Pedro estava em uma outra lógica, em uma outra órbita, estava pensando numa linguagem mundana, e não segundo a linguagem de Deus, a mentalidade de Deus. Então que a gente possa pedir ao Espírito Santo, vem Espírito Santo, e cura o nosso coração dessas imagens que nós mesmos criamos de Deus, que nós formulamos de Deus, e nos revela de fato quem é Jesus. Vem Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.